Graça e paz, queridos. Felizes com Jesus? Impossível não estar feliz, né? Se Jesus está conosco. Tristeza é se Ele não estivesse conosco, né? Que noite maravilhosa, né? Que presença gloriosa no louvor. E meus amados, estou muito feliz. Por que eu estou feliz? Porque tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo estão presentes nesse lugar. Amém? E não é porque é um culto de Santa Ceia. Amém? Também não é por causa de mim e de você. É por causa da sua graça. Amém? É por causa do seu infinito amor. Quando os seus filhos, nós nos reunimos e estamos congregados no mesmo lugar, e quando a presença do Espírito Santo presente em cada um de nós, nós cantávamos um dizia assim, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não tem aquele hino? Né? Não quero aqui fazer nenhum tipo de apologia, mas eu não sei se está correto esse cântico. Porque se o Espírito Santo ele reside em nós, como diz a palavra de 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem é que traz o Espírito Santo para esse lugar? Somos nós. Glória a Deus. Então, queridos, como eu estava falando, se o Espírito Santo ele reside, ele está em nós. Amém? Então, quando nós viemos para esse lugar, não quer dizer que ele vem junto conosco, porque ele está em nós. E esse estar em nós é num lugar espiritual que temos dentro de nós. Então, o nosso espírito faz conexão com o Espírito de Deus, e é por isso que nós, quando estamos passando por necessidades, dificuldades, situações, nós podemos clamar o sangue do Cordeiro. Mas se Ele reside em nós, basta que nós venhamos aquietar a nossa alma, sossegar e dizer: Espírito, como eu preciso de Ti nesse momento. Aleluia. Feche os teus olhos um pouquinho. Aleluia. Nós te adoramos essa noite, Senhor. Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Tua palavra diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se porventura adentrou a esse lugar alguém sobrecarregado, Pai, alguém que atravessa momento difícil em sua vida, alguém até com muita coragem chegou nesse lugar, lutou contra si, contra situações, e está aqui nessa noite. Teu Espírito Santo, Senhor Deus, conecta com o meu espírito, me trazendo, antes de ministrar essa palavra acerca disso, Senhor, porque a Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. O fardo é leve, o jugo é suave. O fardo é leve e o jugo é suave. Quem sabe essa pessoa vem carregando um peso, dias e dias que não sente Tua presença, dias e dias que já pensou em jogar tudo para cima, dias e dias que já pensou em sumir, em fugir, se acha um nada. O inimigo tem potencializado isso na sua alma, dizendo que é um nada, que está tudo destruído, que está tudo acabado. Mas o Espírito Santo diz:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Espírito Santo, traz alívio. Que essa sobrecarga que essa pessoa está carregando, Senhor Deus, é uma sobrecarga. Não é para ela carregar essa carga está sobrecarregada. É uma sobrecarga, mas ela tem carregado. Traz alívio para essa alma. Traz conforto para essa alma. Traz consolo para esta alma. Alivia o fardo, Senhor. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Oh, é suave. E vinde a mim, todos vós, vinde a mim, diz o Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu aliviarei. Eu quero trazer esse texto, se você puder abrir lá. Não era exatamente isso que eu queria ministrar, mas o Espírito Santo ministra desde quarta-feira, quando estávamos na casa de uma família que nos recebeu com tanto carinho, e nós ali no violão, e começamos a cantar e adorar naquela sala, e a presença do Espírito Santo veio naquele lugar, e desde aquele dia eu me sinto compungido pelo Espírito Santo a ficar meditando nesse texto. E quando nós vamos ministrar a palavra, quem ministra a palavra, né, pastora Paula, pastor Ramon, pastor Ivonete, os demais, pastor Geiso, os presbíteros que pregam a palavra, que sabem disso, que a gente fica focado na palavra, a gente fica ali meditando naquela palavra, para que aquela palavra, a gente fica ruminando aquela palavra, na verdade, para que a gente consiga extrair daquela palavra um texto, né, daquele texto, algo que venha trazer edificação para a igreja. Mas muitas vezes, quando estava ali em solicitude com o Senhor, esse texto de Mateus capítulo 11, ele saltava da Bíblia para dentro do meu espírito e ministrava em meu coração que muitas pessoas estão sobrecarregadas, estão afadigadas. Mateus capítulo 11, tomara que eu consiga ministrar nessa noite, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Aleluia. Não é exatamente sobre isso que eu quero ministrar, já ministrando, de repente fazendo uma introdução. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20.
melhor, 27, tá, queridos? Atos 27. Vamos ler o verso 20, que diz assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. De novo, e não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Essa noite eu vou falar sobre tempestade. Há 3 relatos bíblicos que falam sobre tempestades, né? Uma tempestade que veio através da desobediência, que foi em Jonas capítulo 1 e versículo 4, que quando ele fugia, houve uma grande tempestade também, porque ele estava fugindo de Deus e fugindo do propósito daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Há aquela tempestade também famosa em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que é aquela tempestade que Jesus acalma. E também há essa tempestade aqui, essa tempestade no qual Paulo estava atravessando, não somente ele, mas muitas pessoas. Paulo, ele estava indo para preso, né? Estava preso e estava saindo, como diz o texto aqui no versículo 1, como determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos presos, um centurião, por nome de Júlio, à corte Augusta. Ele estava saindo de um lugar, estava indo para Roma, para a Itália, para ser julgado. Ele pediu que Roma, ele queria defender aquilo que ele tinha como o evangelho, porque ele estava sendo preso por pregar o evangelho, por ter curado bastante pessoas. E Paulo agora estava indo para fazer a vontade de Deus, vamos dizer assim. Ele estava indo porque ele queria dizer para César que ele não era aquela pessoa, o que ele estava fazendo de fato era a vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos no centro da vontade de Deus, estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, e tempestades se levantam, situações adversas se levantam, situações se levantam, problemas se levantam, dificuldades, somos acometidos por dificuldades, e isso muitas vezes faz com que nós achamos que não estamos fazendo a vontade de Deus, porque tudo está dando errado. E Paulo aqui está indo se defender diante de César acerca da sua vida, porque Paulo também era cidadão romano, e como cidadão romano, ele teria que ir até Roma para dizer lá o que ele estava fazendo realmente. Mas não bastou. 2 anos depois ele vem a falecer. E o que acontece é que Paulo, ele dentro desse navio, dentro desse barco, sob o comando de Júlio, que era um centurião que estava levando Paulo até Roma, e Júlio, de repente, Paulo fala: olha, não é bom, devido ao vento que está vindo, não é bom que nós saímos, e vamos nesse momento, não é momento de sairmos ainda, é momento de ficarmos aqui e esperar até que a tempestade se acalme. O que nós estamos vendo aqui é bem no meio da tempestade, mas antes de sair, Paulo já havia anunciado que era para eles ter ficado ali, não era para eles ter ido como um barco e com vários tripulantes e com várias cargas, com várias coisas, não era para eles terem ido. Isso acontece conosco, muitas vezes Deus fala: não vai, não faz, fica quieto, sossega.
E nós, muitas vezes, de maneira desobediente a Deus, fizemos. E colhemos um fruto negativo, ruim, contrário, às vezes dolorido, porque não ouvimos a Deus. Paulo aqui, ele faz o papel do Espírito Santo, muitas vezes, falando conosco, não faça tal coisa. Paulo aqui, ele está como boca de Deus naquele lugar. Independente de onde você esteja, você deve ser um arauto de Deus, um homem e uma mulher, um jovem de Deus. Você não pode se calar se você está no lugar e há uma tempestade. Se alguém está atravessando uma tempestade, se alguém está atravessando um momento difícil, você sabe daquela situação, e se você, como homem e mulher de Deus, jovem de Deus, você não se pronuncia, você está errado. Paulo, ele está aqui nessa situação, na condição de preso. O que aconteceria se de repente, não sei se alguém está aqui nessa noite, tem uma tornozeleira eletrônica aí no pé, mas o que aconteceria se alguém chegasse com uma tornozeleira eletrônica e sentasse naquela cadeira lá do pastor Ailson ali que está vazia? Todo mundo já ia ficar meio escamado, não é? Tem alguém de tornozeleira aí? Fica tranquilo, a nossa igreja não faz acepção de pessoas, sem problema. É ou não é? E Paulo era mais ou menos essa pessoa, um prisioneiro, tanto que ele está sob o comando de Júlio, um centurião, naquele lugar, várias pessoas entrando e saindo, mas acontece que se levanta uma tempestade, e a tempestade vai piorar, porque de repente, aqui no versículo 13, um pouquinho antes, depois que a tempestade se levanta, diz que mas não depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Euroaquilão é o confronto do vento leste com o vento norte. O vento norte estava soprando o barco, esse barco que Paulo estava dentro dele, estava levando esse barco. Eles estavam numa situação dificílima, e de repente vem um outro vento, que é o vento leste, e eles se chocam. Euroaquilão é um choque de dois ventos, duas situações do tempo mesmo. Imagina no barco, imagina na nossa vida, não acontece muitas vezes isso? Há um choque muitas vezes de dois ventos. Quando somos confrontados, o vento de Deus muitas vezes está falando contigo, o vento de Deus, o vento do Espírito, muitas vezes quer te conduzir a uma vida de santidade, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de retidão, uma vida onde o teu coração está sendo compungido a buscar mais a Deus, a buscar mais a presença, a buscar a glória do Senhor sobre a sua vida. Mas muitas vezes um vento contrário, um Euroaquilão acontece, um vento vindo da parte do adversário diz: não, para com isso. Muitas vezes um vento Euroaquilão, ele chega para você dizendo: não, esse negócio não precisa santificar não. Ei, não vai no culto hoje, o culto hoje não é importante, o culto hoje não vai ter nada lá, só vai ter meia dúzia de gato pingado. Não, vai ser o pastor que vai pregar, não vai ser a pastora que vai pregar, não. Ei, somos confrontados por esses ventos, quando não muito ventos de doutrinas, quando não muito lá no trabalho, na família muitas vezes, e muitas vezes por não termos um fundamento e uma estrutura espiritual tal, para que esses confrontos, para que a gente venha rebater esses confrontos, por não jejuarmos, por não buscarmos a palavra, por não lermos a palavra, por não termos vida de oração, nós entramos na dúvida, há questionamentos. E por que não dizer? Porque tem muita gente que hoje não é mais pastoreada pelos pastores da igreja, eles são pastoreados através do YouTube, através de pequenas mensagens lá, como é que é? O Instagram.
Não estou falando contra isso, a igreja usa isso, nós nos utilizamos dessas plataformas para apregoarmos o Evangelho. Inclusive essa pregação está passando nesse momento pelo Facebook e pelo YouTube, glória a Deus por isso. Mas você não deve aceitar um tipo de questionamento, irmão. Se nós pregamos aqui a santidade, a busca por Deus, se nós temos pequenos grupos, enfim, você que congrega aqui sabe muito bem o que nós pregamos, qual a visão da nossa igreja. Só que pessoas são confrontadas com essas mensagens muitas vezes diabólicas, satânicas, que colocam pessoas em dúvidas, colocam questionamento no coração dos membros da igreja. São ventos, são euros aquilões. Como é que é? Até errei a palavra aqui. São euro-aquilão. São confrontos de dois ventos. Irmão, deixa que o vento norte, aleluia, que é o vento oriental, que vem da presença do Espírito, ele sopre dentro de você. E quando esses ventos sopram dentro de nós, porque a palavra Espírito significa pneuma. A palavra pneuma, na etimologia dela, pneuma é vento, é sopro. Deixe que a presença do Espírito Santo de Deus, que não mente, que não engana, que não te leva ao prejuízo espiritual, ele venha direcionar a tua vida. Não seja dirigido por pseudos pastores, que muitas vezes só estão colocando questionamentos. Colegas de trabalho, irmão, não tem nada contra você, você tem que se posicionar como um cristão. Coisa terrível é ter um crente num local de trabalho e ninguém saber que ele é um cristão. Irmão, se aquela pessoa dá um infarto ali, o que você faz? Se aquela pessoa fica endemoniada, se você não é orientado pelo Espírito, você nem discerne isso. Agora, se você é um crente cheio do Espírito Santo, irmão, você já coloca a mão e já repreende aquele espírito e aquele espírito vai embora. Amém? De repente é uma oportunidade que Deus está dando ali para que haja uma ressurreição ali. Aleluia. A pessoa que caiu infartada, você vai orar, a pessoa vai se levantar, o nome do Senhor vai ser glorificado. E era exatamente isso que estava acontecendo dentro daquele navio. Havia um homem cheio da presença do Espírito Santo. Havia um homem que, mesmo na situação que ele se encontrava, com uma tornozeleira eletrônica de repente, ou de repente algemas, que o denunciava como um prisioneiro, de repente dentro daquele lugar, ele era o pior, considerado por muitos que o julgavam, mas ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha a unção do Espírito. É isso que Deus quer nesses dias, que eu e você, aonde quer que estejamos, sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E não basta apenas ser cheio do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente quer só ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Dentro da igreja é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Que jovem cheio do Espírito de Deus. Mas e daí? Se não há a manifestação, porque os céus aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Está entendendo? Naquele barco, naquele local de trabalho, naquele bairro, naquela vizinhança, naquela casa, tinha alguém cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você, aí há diferença. Só há diferença na vida de alguém quando esse alguém é cheio do Espírito Santo, Diego. Quando a mensagem que ele carrega, está ali o Espírito Santo, abrindo os olhos, o coração, a mente. Por mais simples que seja a palavra, a pessoa está entendendo, porque quem está revelando a palavra é o Espírito de Deus. Mesmo que a palavra não esteja cheia de teologias, cheias de inspirações, cheias de revelações,
mas é o Espírito Santo que está traduzindo esta palavra dentro do teu espírito. Ali estava um homem cheio do Espírito Santo, que se encontrava na pior situação de todos, mas quando a tempestade veio, ele tinha uma palavra. E olha que situação. E não aparecendo havia já alguns dias. Aqui eles estavam praticamente no 12º dia já. Já estão aqui no 12º dia já de uma situação desesperadora. E tem uma. Todo mundo estava ouvindo o piloto daquela embarcação, só que não estavam conseguindo ouvir Paulo. Olha o que diz a palavra aqui, no versículo 9: passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Enfim, Paulo falou o quê? O pior vai acontecer. O pior está para acontecer. Paulo se levanta no meio daquela situação e diz: o pior vai acontecer. E olha agora a resposta deles. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Mas o centurião cria mais em quem? No piloto e no mestre do barco, do que naquilo que Paulo dizia. Não é exatamente isso que acontece conosco? Quando as pessoas vêm buscar um aconselhamento, muitas vezes a gente fala assim: vai dar errado, hein, esse negócio aí. A pessoa fala o quê? Eu estou com um piloto, estou com um centurião, não estou com Paulo. Muitas vezes a palavra está falando hoje. Quantas vezes eu já falou nesse púlpito aqui? E quantas vezes Deus falou também de maneira individual? Quantas vezes o Espírito Santo falou contigo? Ei, não vai por esse caminho. Mas nós muitas vezes somos como, mas o centurião cria. Irmãos, olha, se levantou a situação, certo? A tempestade veio, o barco estava ainda a pique, todo mundo desesperado. O que Paulo estava fazendo? O versículo está falando aqui. Passando muito tempo e sendo já perigosa, pois também o jejum já tinha passado. Paulo estava jejuando. Esse jejuando está falando, irmãos, está falando das coisas espirituais. Esse jejum aqui de Paulo está falando, Paulo viu a situação, Deus revelou seu coração, ele foi pro jejum, ele foi para oração, e nós vamos pro achômetro. Eu acho que se eu pegar esse caminho, eu acho que se eu fizer assim, olha, me falaram, eu ouvi no YouTube que se eu pegar esse caminho, não é assim? É mais fácil. Por quê? Porque é uma luta. Você propôs no seu coração a jejuar na segunda-feira, você vai retirar o café da manhã, você se esquece, não é? Você falou, irmão, vai vir luta, vai vir aquela fome desgraçada, miserável, é ou não é? Irmãos, tem coisas que é só com jejum e coração. A palavra nos diz que há um espírito, há um demônio, que ele só sai com jejum e oração, irmãos.
Amém? Há um tipo de situação que se levanta na nossa vida, irmãos, que é só com jejum e oração. Irmãos, tudo na nossa vida, na verdade, tem que ser resolvido através da oração, da busca, da consagração. Nós não devemos fazer, o que essa pessoa estava fazendo aqui? Olha só, ele estava buscando em quem? Olha só, passando muito, e dizendo, versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre. Irmão, se você como homem de Deus, como mulher de Deus, você crê mais na medicina do que em Deus, está errado. Se você como homem e mulher de Deus, acreditar mais na intenção, porque eu sou um cara bom, eu não peco. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Eu sou uma pessoa correta. O que eu já vi de crente falar isso, irmãos? Sou uma pessoa correta. Eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Eu acho que não vai acontecer nenhum mal, porque eu sou uma pessoa justa, irmãos. Justo há um só, irmãos. Este um só que é justo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. As tempestades, elas se levantam, e nós não buscamos a Deus. Problema no casamento. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que você pode crer ou não crer. O que é mais fácil? Você buscar uma ajuda, um terapeuta, você buscar uma ajuda, um psicólogo, você buscar uma ajuda. Eu digo uma coisa: se você fechar a porta do teu quarto, entrar lá dentro e falar: Deus, olha a situação que eu me encontro. O Espírito vai falar: você precisa pedir perdão. Aí você fala o quê? Ela ou ele que precisa pedir perdão, não foi eu que falhei. É ou não é? Já deu errado. Se o Espírito Santo pediu para você pedir perdão, peça perdão. Óbvio. Mas nosso orgulho, nossa soberba. Quantos casamentos são desfeitos por causa disso? Porque pessoas, casais, famílias, filho com problema na escola, vai orar e não compete ao pastor. Olha aqui, pastor, ora aqui, porque o meu filho está atravessando problema sério na escola. Irmão, você senta com o teu filho e pergunta o que está acontecendo. Mas você como pai, você como mãe, você senta com o teu filho e pergunta o que está acontecendo com ele na escola. E lá na frente a tempestade vai se levantar na adolescência. Mas você não acolheu o teu filho quando ele veio na infância. Você não orava por ele. O teu filho nunca te viu lendo a Bíblia, nunca te viu de joelho. Eu fazia de propósito, irmãos. Quando eu era pequeno, eu fazia de propósito, todo domingo. Mesmo que eu já tivesse dobrado meu joelho e consagrado o meu jejum, quando ela acordava, eu fazia questão, de ficar com o meu joelho dobrado no sofá, irmãos, para ela passar e me ver de joelho. O líder na sua casa lidera pelo exemplo, não é ficar falando. A gente quer que nossos filhos sejam espirituais, mas a gente não é espiritual. Um pai e uma mãe, o maior exemplo vem de vocês. E para a gente já indo à reta final, que eu quero orar com você. Vamos para o versículo 21 e 22. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável aos varões ter me ouvido a mim,
e não partir a Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Ou seja, depois que estava tudo já ainda a pique, depois que estava tudo perdido, Paulo falou: ó, eu avisei. Não é assim, ó pais? Eu avisei. Não é assim? Eu avisei, eu falei para ti. Não é assim, ó, não é assim, pastores? Eu avisei, falei que ia dar errado. Não é assim? Não é assim, líderes? Eu falei que ia dar errado. Não é assim, amigo verdadeiro? Eu falei que ia dar errado. Falei para tu não ir por esse caminho. Porque um amigo verdadeiro fala a verdade. Amém? Um amigo verdadeiro fala a verdade. Amigo verdadeiro não bajula. Amigo verdadeiro não é conivente. Amigo verdadeiro fala a verdade. Por isso que o melhor amigo que você tem é o Espírito Santo de Deus. Você não tem um melhor amigo do que Ele, porque Ele sempre vai falar a verdade. Vai lá, pede perdão. Vai lá, faz isso. E não havendo já muito. Mas agora vos admoesto que aqui tenhais bom ânimo. Irmão, no meio de uma tempestade, os negócios já tinham ido já. Porque agora vai acontecer a pior coisa. Eles vão perder o mastro do navio e vão começar a jogar todas as bagagens fora. Mas eu digo uma coisa para você, muitas vezes na perda, muitas vezes a gente vai ter que perder, vai ter que apanhar, vai ter que levar na cabeça muitas vezes. Paulo tinha falado, Paulo tinha avisado, não vamos ficar por aqui. E aí resolveram acreditar mais nos outros do que no Paulo. Paulo estava em jejum, em consagração, irmão, ele é um homem de Deus. Agora já tinham perdido tudo, irmãos. Tiveram que jogar as bagagens fora. Até o mastro do navio, as cordas jogaram fora. Se você ler depois todo o texto, chega em casa, vai ler e diz assim, esse texto é poderosíssimo em revelação. O barco ficou a pique. Jogaram a âncora não fez efeito, irmãos, porque o vento norte era mais forte, arrastou o barco. E agora já 14 dias, esse barco está naquela situação da tempestade. 14 dias, irmãos, o vento jogando o barco para lá e para cá, todo mundo desesperado, já não tinha mais comida. E eles chegaram à conclusão: vamos se jogar todo mundo no mar. Não tinha céu mais escuro, irmãos, era só escuridão, irmãos, neblina. Já pensou 14 dias daquela situação, irmãos? O texto que nós lemos, o sol não aparecia, não aparecia lua, não aparecia nada. Densas trevas. Agora o barco sendo empurrado para lá e para cá. Um monte de gente berrando, um monte de gente desesperada. Jogaram toda a comida fora. Vamos fazer um jejum forçado aí. Aí Paulo chega com essa palavra. Ei, vai dar certo. Que negócio é esse? Vai dar certo. Alguém já passou por essa situação? Está dando tudo errado, irmão. Você está na prova, está perdendo tudo. E alguém chega para você no culto de domingo assim: irmão, vai dar tudo certo, fica tranquilo, Deus é bom. Essa frase é minha, né? Deus é bom. Eu falo para todo mundo isso: Deus é bom, e é bom mesmo, irmão. Até na tempestade, Deus é bom. O barco muitas vezes ele representa a nossa vida. Tem uma canção, a primeira canção que eu cantei na igreja, ensaiada pelo presbítero Ismael. Ela diz assim, como é que é? Eu não lembro mais. A hora que eu lembrar depois eu canto aí. O nome da música é O Barco Está em Alto Mar. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu.
e o vento forte, que me leva para frente, é o amor de Deus. É exatamente isso. O barco somos nós, ele está em alto mar. E às vezes a tempestade vem. Eu não queria ministrar essa palavra. A minha pregação, na verdade, está aqui, ó, guardada aqui. Deixa ela guardada aqui. Eu ia falar sobre 2 Reis, capítulo 13, 14 e 9. Mas aí o Espírito Santo falou, fala essa palavra. O teu barco está em alto mar. Se levantou a tempestade? Está perdendo? Está sem direção? Está dando tudo errado? Você já tentou, já lutou, insistiu, não acertou ainda? Olha a palavra de Paulo aqui, queridos. Eu sei que tem muita gente que sai brava comigo quando vem falar, abre o coração assim, né? Às vezes abre, pastor e tal. Eu falo, olha, irmão querido, Deus é bom. Deus é bom, é sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que tem gente que sai brava comigo, mas irmãos, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Até na tempestade. Havendo-se já muito, não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Sabe qual é o segredo? O barco representa a tua vida, né? Perca a tua vida hoje. Dê a tua vida, entrega a tua vida, como diz o Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, que o mais Ele fará. Você tem que perder o barco. Perder o barco significa você tirar a mão do leme, e deixar Deus dirigir a tua vida. Deixa Deus te conduzir. Pare de insistir. Quantas pessoas, elas vivem como que numa montanha russa, ora estão aqui em cima, ora estão lá embaixo, ora estão aqui em cima, porque muitas vezes Deus está querendo conduzir a tua vida, irmãos. Você não entregou a tua vida para Jesus? Entregou ou não entregou? A entrada no reino é isso. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, será salvo. Todo mundo faz isso. Todo mundo quer isso. Eu quero um Salvador. Mas Ele não é apenas Salvador, Ele também deve ser Senhor. Senhor é aquele que comanda, é aquele que manda, é aquele que diz, é aquele que ordena, é aquele que fala, vai por aqui, não faz isso, é aquele que diz assim, pela sua palavra, porque a palavra dele fala. E nós queremos pegar e muitas vezes tomar um leme na mão novamente e dizer, eu conduzo a minha vida. Não, irmão, para de querer conduzir a tua vida, deixa o Espírito de Deus guiar você, deixa Ele conduzir você. E Paulo falou aqui, seguinte, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não somente se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio vai perder o navio. Se você não perder o navio da tua vida, irmãos, se você querer conduzir a tua vida, vai dar errado. Seja dirigido pelo Espírito de Deus, deixe Ele guiar os teus passos, busque nele orientação para tudo na tua vida, não faça nada sem a direção, sem a orientação dele. Por isso, essa é a causa de porque muitas pessoas sofrem em suas vidas, porque tomam decisões, através de decisões do seu coração, das situações, das adversidades, não buscam a orientação de Deus, e dá errado. Vai dar errado, é lógico que vai dar errado, não tem como dar certo, se você busca a direção da tua vida, a orientação da tua vida, por si mesmo, não tem como dar certo, queridos, porque tem pessoas que têm vida mais sossegada, porque antes de tomar qualquer decisão, consulta a Deus, buscam a orientação de Deus, buscam ouvir a Deus. Irmãos, enquanto nós quisermos ouvir pessoas, irmãos,
Nós temos que ter, você aqui, irmãos, cada um aqui, independente se tem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 30 anos de cristão, todos nós conseguimos ouvir a voz do Espírito. A partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo já está em você. Começa a desenvolver esse relacionamento com Ele. Começa, a partir de hoje, desenvolver um relacionamento com o Senhor. Porque a Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, nós queremos ganhar a nossa vida, né? Vai perder. Quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser botar a mão no barco e dirigir essa vida, pode ir. Sabe o que Deus faz? Você acha que Deus vai ficar bravo? Não. Ele fala, tudo bem, meu filho, você decide. Aí vem a tempestade, começa a perder, começa a vir situações diversas, situações, problemas, dificuldades. Você não quer ouvir os homens de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a voz de Deus, prefere acreditar no piloto, prefere acreditar não em Paulo. Hoje é uma palavra, irmãos, eu resolvi deixar aquilo que eu ia ministrar. Eu só peguei esse texto aqui, esse texto está no meu coração, e ele é forte, e não aparecendo há muitos dias, nem sol, nem estrelas. Nesse momento aqui, fazia uns 12 dias. Já pensou, irmãos? No meio do mar, e não tem sol, e não tem estrelas, quer dizer que havia uma neblina densa. 12 dias. Qualquer um de nós ficar 3 dias já fica desesperado, irmãos. Só o barco que ia para cima e descia para baixo, ia para cima e descia para baixo. Todo mundo já preocupado já, porque já começaram a jogar as varas e dava 20 metros. Estamos longe ainda. Daqui a pouco jogaram uma vara lá, 15 metros. Mas ainda não tinha nada, ele não conseguia enxergar nada. Mas Paulo fala, mas agora admoesto-vos que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida nenhuma de vós, mas somente o navio. Perca a tua vida. Quer ganhar Jesus? Quer ter o Espírito Santo como direção da tua vida? Perca. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Tira a mão. Para de querer conduzir, para de querer direcionar. Tira a mão. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva para frente, é o amor de Deus. Pena que a gente não ensaiou, né? Daria para ter ensaiado, botado no tom, ia ficar bonito. Mas quando é do Espírito é assim mesmo, irmãos. Vem na hora. Eu não sei a tempestade que você está atravessando, eu sei que você deve se colocar de pé nesse momento.